a todos e todas aqui presentes, a toda a rede de conselhos, de sindicatos, ao Conselho Federal de Enfermagem, à Federação Nacional dos Enfermeiros e toda a rede sindical, a CNTSS, a CNTS, ao Fórum Brasileiro da Enfermagem, a Associação Brasileira de Enfermagem em todas as suas seções, a todos aqueles e aquelas que nesse momento se dedicam a essa proposta que, longe de ser enganosa, é uma proposta que repõe direitos e que garante o fim do aviltamento de um trabalho essencial da equipe multidisciplinar de saúde. Vamos ao relatório. Muita honra de ter sido designada relatora, agradeço a confiança da categoria, a confiança da deputada Carmen Zanotto, única enfermeira dessa casa, e dos dois autores da PEC, que nos dá a chance de garantir que em 10 sessões do plenário ela pudesse vir a essa apreciação, deputado André Figueiredo, e ao deputado Mauro Benevides Filho, que utiliza o seu saber específico em relação à matéria tributária, matéria fiscal, matéria da economia do Brasil, para que pudéssemos achar saídas e darmos suporte à busca de fontes de financiamento, em especial ao setor público e filantrópico, não é? E que, sem dúvida, nós esperamos que sirva de suficiente resposta ao Supremo Tribunal Federal para que libere a lei constitucionalmente aprovada 2564 pelo Congresso Nacional e que se encontra retida por uma solicitação, não é, de liminar por parte de um segmento do setor privado. O relatório na sua parte inicial, e depois peço licença para ir direto ao voto, senhora presidenta. A proposta de emenda à Constituição em análise, de autoria do senhor deputado André Figueiredo e outros, altera o artigo 169 da Constituição Federal e o artigo 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para possibilitar a ampliação do limite de despesas com pessoal ativo nas áreas de saúde e de educação. Segundo a justificativa do autor, a ampliação do limite global deve ser utilizada em benefício exclusivo das duas áreas. Sigo adiante, falando ao projeto principal, foi aprovada a PEC 2722 de 2022, de autoria do deputado Mauro Benevides Filho, que altera o artigo 198 da Constituição Federal para que a União preste assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades filantrópicas para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Altera o artigo 5º da Emenda Constitucional número 109, de 15 de março de 2021, para estabelecer o superávit financeiros dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira, e da outras providências. Sigo direto agora ao voto, dando conhecimento através do relatório consolidado na página desta comissão especial. O voto da relatora. Considerando o mérito das proposições, entendemos não ser oportuno o estabelecimento de limites de despesas com pessoal diferenciados para a implementação de políticas públicas na área de saúde e educação por hora. Primeiramente, a LRF, que regulamenta esse dispositivo, não apresenta os limites de pessoal em função de áreas de despesa. E sigo fazendo referência à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Constituição Federal, mas aprovando, ao fim e ao cabo, a nossa PEC 390. No que tange a PEC 27, consideramos que ela deverá ser aprovada integralmente, não apenas em função do papel desempenhado pelos profissionais de enfermagem, que tiveram um papel de destaque no combate à pandemia da Covid-19, mas também em função do aviltamento das remunerações pagas aos profissionais de enfermagem em todos os níveis, que não correspondem à importância e à responsabilidade que esses profissionais carregam na gestão dos hospitais e dos serviços de saúde em geral. Além disso, essa medida é necessária para que seja respondida à pendência judicial relativa à ação direta de inconstitucionalidade, AD 7222, que suspendeu em 4 de setembro deste ano os efeitos do piso salarial nacional da enfermagem, estabelecido pela Lei 14.434, de 2022, e deu prazo de 60 dias para entes públicos e privados da área de saúde esclarecerem o impacto financeiro, os riscos para a empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade dos serviços, com a apresentação de propostas de solução.
Propomos ainda a ampliação do escopo para a concessão desse auxílio financeiro aos prestadores de serviços contratualizados que atendam no mínimo 60% dos seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, tendo em vista a importância dos profissionais de enfermagem na realização desses serviços especializados. Creio que no texto do substitutivo isso poderá ser absolutamente compreendido pelo coletivo desta comissão. Apenas para fins de esclarecimento do que tange a PEC 27 de 2022, embora ela tenha o potencial de aumentar despesas públicas da União, pela prestação do serviço financeiro dos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços contratualizados na área de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais, a PEC apresenta a fonte de recursos como o superávit financeiro das fontes dos fundos públicos do Poder Executivo, apurados ao final de cada exercício, nos exercícios financeiros de 2023 a 2027. Em 2022, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou o seu balanço patrimonial de 2021, em que foi estimado que o superávit financeiro dos fundos da União para aquele exercício financeiro foi de 20,9 bilhões, sendo que 3,9 bilhões se referem à parcela do Fundo Social destinada à saúde pública e à educação. Fundo Social do pré-sal, todos sabem. O montante de despesas necessárias para o pagamento do auxílio financeiro previsto está estimado em 18 bilhões. Ressaltamos ainda que, no que tange aos impactos desse auxílio financeiro dos limites de despesas de pessoal da União, Estados, Distrito Federal e municípios, foi acrescentado o artigo 4º, que estabelece um período de transição para que esses limites sejam contabilizados no prazo de 11 anos após a entrada em vigor dessa emenda constitucional, considerando sem impacto o primeiro ano, e com aumento de 10% da contagem desse impacto nos próximos 10 anos. Entretanto, esse dispositivo deverá ser incluído no artigo 38 da ADCT e da PEC 390, e que pretende modificar, motivo pelo qual votamos pela aprovação da PEC principal. No que tange ao uso do superávit financeiro dos fundos previstos no artigo 5º da Emenda Constitucional 109 de 2021, propomos uma modificação no caput de modo a excetuar, os saldos decorrentes do esforço de arrecadação de servidores civis e militares da União. Essa foi uma exceção incluída a pedido das 3 forças da União. Adicionalmente, propomos aqui a inclusão de dispositivo que torna explícita a possibilidade de uso de parcela dos recursos do Fundo Social, de que trata a Lei 12.351 de 2010, a serem aplicadas na área de saúde como forma de criar uma fonte de recurso permanente, para o pagamento do auxílio financeiro para o cumprimento do piso salarial nacional da enfermagem. Esta é uma proposta que veio pelas mãos do deputado Jorge Sola e passada também pela Comissão de Transição do novo governo, que tomará posse em 1º de janeiro de 2023. Ou seja, a PEC 390 e a PEC 27 foram reforçadas por uma fonte perene. Portanto, nenhum engano, somente a apresentação de soluções para que o Supremo Tribunal Federal retire o óbice a uma lei constitucional que já poderia estar sendo paga, e nenhuma demissão foi tomada porque um empresário sequer tenha metido a mão no bolso para pagar o piso, porque o piso ainda não foi pago. Nós queremos o cumprimento da lei. Estamos nos esforçando, não obstante fosse essa uma regra de ouro para que o Poder Executivo fizesse. O Poder Legislativo está fazendo para garantir esse direito, né, justo, líquido, constitucional desta categoria sofrida e que merece esse piso. Portanto, também definimos que essa parcela de recursos deverá ser acrescentada ao montante já aplicado pela União na área de saúde, não sendo computada para fins de cálculo de recursos mínimos de que trata o artigo 198 da Constituição Federal. Portanto, consideramos que a PEC 27 é meritória e oportuna. No âmbito da comissão especial destinada a proferir parecer da proposta de emenda constitucional número 390 de 2014 e apensado a PEC 27, fazemos a aprovação de ambas, não é, apensada na forma do substitutivo, não é, que ora, né, passamos a apresentar. O substitutivo é simples, precisa? Não precisa. Então, o substitutivo, ele consta, portanto, do aprimoramento das fontes de financiamento e incorporando o conteúdo de ambas as PECs, cujos autores estão presentes
não é? Aqui dessa sala, ao mesmo tempo garantindo que, além do superávit dos pisos, nós teremos também o adicional dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal, sem prejuízo para a área de educação, do que já foi previsto para a área de educação, né? Isso está garantido no texto do substitutivo. Também ampliamos, além das entidades públicas e filantrópicas, para as entidades que têm contratualização, que é efetivada e regulada pelo Ministério da Saúde, né? E as secretarias nos entes federados, de 60% no mínimo de assistência ao SUS. E, efetivamente, nós teremos, portanto, duas fontes a apresentar ao Supremo Tribunal Federal, e eu acredito que essa Câmara dos Deputados dará um enorme passo em direção ao financiamento, não somente dos pisos, mas um acréscimo no financiamento do Sistema Único de Saúde em nosso país. Esse é o relatório. Peço vênia aos integrantes dessa egrégia comissão especial e, ao mesmo tempo, o apoio desta categoria importantíssima e indispensável na equipe multidisciplinar de saúde. Por último, agradeço a primorosa assistência do consultor desta Câmara dos Deputados, de grande quadro de funcionários, o nosso consultor Sócrates Arantes, aqui ao meu lado, para tirar qualquer dúvida acerca da legalidade